sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje aqui no dia 11 de agosto de 2018, muita gente já parabenizando uns aos outros, porque hoje é considerado o dia do advogado, inclusive a OAB sempre comemora esse dia com muita festa, enfim. Mas uma pergunta que muitos alunos me fazem é por que o dia 11 de agosto é o dia do advogado e por que o exame de ordem é obrigatório. E tem um outro questionamento que é feito todas as vezes: você não pode ser chamado de doutor porque você não fez doutorado. Então, hoje eu vou trabalhar esses 3 assuntos com vocês para que a gente possa tirar as nossas dúvidas e entender um pouco da história da nossa profissão. Vamos lá? Então eu vou apresentar aqui para vocês uma telinha aqui que eu preparei para que vocês possam visualizar aí essas respostas desses questionamentos que eu propus. Primeira questão: por que o dia 11 de agosto é o dia em que se comemora o dia do advogado? Na verdade, deveria ser comemorado o início do ensino das disciplinas jurídicas aqui no Brasil. Em 1827 foram instaladas não só as 2 primeiras faculdades do Brasil, mas as duas de direito do Brasil, mas as 2 primeiras faculdades, porque até então não se tinha curso superior no Brasil. E como o direito é uma profissão extremamente tradicional, então quando se importou isso de Portugal, nós trouxemos aí 2 faculdades com o início dos cursos de direito. As 2 foram instituídas no mesmo dia, então a gente tem a faculdade que até hoje trabalha lá e muitos alunos querem fazer o seu curso lá nessa universidade, que é o Largo São Francisco, e também a Faculdade de Direito de Olinda, extremamente tradicional, que também está lá com as suas portas abertas. Então, para comemorar a ideia de que a pessoa que se forma bacharel em Direito, na oportunidade era o advogado, a gente vai perceber e vai entender por que a pessoa já era advogado naquela oportunidade, então se celebra no dia 11 de agosto esse dia do advogado. E aí uma pergunta: por que eu tenho que fazer esse tão temido exame de ordem, Então, isso é um pouco mais recente. Até então as pessoas que eram bacharéis em Direito já podiam exercer a advocacia, e em 1968 um juiz chamado Enio Bastos de Barros, que era da 10ª Vara Civil aqui de São Paulo, enviou para a OAB uma petição dizendo, uma cópia de uma petição subscrita por até então uma pessoa que era bacharel em Direito, mostrando os erros absurdos que foram cometidos no texto apresentado por esse advogado. Aqui eu trouxe o que disse o juiz à OAB naquela oportunidade. Então ele disse que, como a entidade, a OAB é uma instituição que prima por a seleção e pela defesa da classe dos advogados, era interessante que se apurasse eventualmente a inépcia, ou a negligência, enfim, daquele colega que não tinha uma peculiar zelo com a linguagem. Então, quais foram alguns dos erros apontados aí, meninos? Olha lá, professora Renata, você me perdoa, não fui eu que escrevi desse jeito, estou só transmitindo aí o que eu pesquisei, Então, denunciados com M, vestígios imediatos possíveis. Nossa, tragédia. Por isso que eu sempre insisto com os meus alunos que a linguagem é a ferramenta de trabalho do advogado. E imagina que esse juiz deve ter lido muitas coisas para poder achar que tinha que a OAB interferir nisso. Então, naquela ocasião, nós tínhamos de verdade já uma legislação que tratava da regulamentação da profissão do advogado, que era a Lei 4.215 de 63. Para o exercício da advocacia, por esse estatuto, nós tínhamos 3 situações. Então, ou você tinha que ter o diploma de bacharel em Direito, ou o certificado, o diploma você teria que ter, e você teria que ter, junto com o diploma, ou um certificado de comprovação de um estágio feito pela universidade, ou a habilitação no exame de ordem. Isso significa que esse nosso famigerado exame da ordem era, naquela oportunidade, facultativo. Posteriormente a esses fatos, se entendeu
né, muita história passou, muita discussão teve, e se verificou que a OAB precisava ser mais atuante, e então o Estatuto da OAB de 1994, que é o que vocês estudam até hoje, com todas as suas modificações, enfim, ou que tem a base do que vocês estudam hoje, instituía no artigo 8º que para ser advogado era necessário o exercício da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a partir daí, para você ser considerado advogado, você tinha que passar no exame da ordem, e cada estado da federação foi aí responsabilizado por criar o seu exame. O Conselho Federal da OAB, em 2009, através do provimento 136 de 2009, entendeu por bem unificar o exame de ordem, e aí hoje no nosso país a gente sabe que quem detém aí o direito de produzir essas provas é a Fundação Getúlio Vargas. Então todo mundo que vai fazer o exame de ordem hoje tem que prestar esse exame e tem que ser aí aprovado para que possa regularmente exercer a advocacia. Então a gente mostrou um panorama histórico e eu coloquei aqui para vocês um questionamento que isso é tão recorrente, né? Advogado é doutor? Tem discussão até hoje disso, mas eu, como advogada que sou, e muito entendendo que a legislação, quando não revogada, vale, de fato, extraído aí do site da própria OAB de São Paulo, se verifica que nós temos uma tradição de chamar o advogado de doutor, porque nós tínhamos um alvará vindo de Portugal que dizia que os bacharéis em direito, quando passassem a ter este título, deveriam receber o tratamento de doutor. Então, na mesma legislação que criou o curso de direito, nós também tivemos uma colocação, né, de que os bacharéis em direito deveriam ser tratados como doutor. É um título de verdade que é honorífico, ele não se confunde com o título de doutorado exigido pelo MEC, são coisas diferentes, e faz parte dessa história da profissão de advogado, que é uma das profissões mais antigas do mundo, mais tradicionais, e que merece muito respeito. Então, aproveito a oportunidade para parabenizar todos os meus colegas e trazer um recadinho aí, um texto bonitinho que diz que ser advogado é ser bom quando necessário, ser justo sempre, ser intransigente com a injustiça e a ilegalidade e ser solidário com o inocente, ser duro com o infrator. Então veja vocês, meninos, nós como advogados, nós não estamos advogados, nós somos. Então que a gente seja advogado e tenha bom senso para levar a nossa vida sempre adiante e com muito sucesso. Desejo a todos uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!